Só para vocês ficarem sabendo, Neume Fernandes, tem algumas pessoas que já conhecem vocês, não anotamos os nomes, e estão mandando abraço. Tem um casal da Paraíba que está nos acompanhando, do Regional Norte 2, né? Regional Nordeste 2. Um abraço aí para vocês. É o João Mendes e a esposa que estão participando. Só gostaria de complementar, chegou uma mensagem aqui, eu não consegui ler toda, né? De convidar os filhos, por exemplo, na hora de preparar, sei lá, a mesa. Olha, gente, né? Ajudarem na arrumação da mesa para refeições, orarem com cânticos, né? Como hábito antes de iniciar as refeições. Gostaria de partilhar uma coisa aqui. O padre não faz muitas revelações, né? Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, isso vale a pena comentar. Isso aconteceu comigo lá na China, né? Eu cheguei na casa de uma família muito amiga, muito próxima, e aí o casal falou assim: padre, nos faça uma oração para dar a bênção, né, do alimento. Eu falei: bom, com muita alegria, vamos abençoar, vamos rezar juntos e tal. E aí, chega no final da oração, aí chegou a criança, que tinha ali, eu acho que, sei lá, 7, 8 anos, e vira e diz assim: nossa, mas papai, mamãe, que bonito, por que a gente não faz isso todos os dias, de rezar das refeições, né? Então, mas assim, para dizer, vi ali a mensagem de convidar as crianças, né, para preparar a mesa. A gente vê hoje em dia, lamentavelmente, famílias que não se sentam na mesa. Lembrar que o cristão tem 3 altares. O altar, né, eucarístico, que está na igreja, onde a gente se alimenta, né, do corpo do Senhor. O altar, né, ali da mesa das casas, onde partilham a vida, não é um lugar só para comer, né? Ou seja, engolir, às vezes ali apressadamente, com a bendita televisão ligada. Olha como a gente deve redescobrir isso, né? Aqui eu gostaria de abrir um outro parênteses. O padre fala demais, mas assim, eu termino logo, tá? Uma casa de religiosas, também lá na China, a superiora da casa, um convento pequeno, de algumas freiras, disse assim: olha, vamos fazer uma penitência nessa quaresma diferente? Vamos tirar o nosso altar? Aí as irmãs ficaram assim: mas que o altar, né? E tal. Aí acharam que ia tirar o altar da capela. Aí a superiora foi lá, pegou a televisão, desconectou lá, tirou, desparafusou, sei lá, e tudo, e guardou, né? Ou seja, ficaram a quaresma inteira sem a televisão. E aí, ou seja, né, este é o altar que muitas famílias hoje, né, têm. Estão comendo ali e tal, né? Ou seja, olhando para a televisão e tudo, já não se olham, né, já não se comunicam. Achei bonito uma mensagem que eu vi esses dias, que a máscara que nós estamos usando, né, ao sair de casa, espero que todos estejam usando, né? Então, assim, foi bonito porque hoje não temos mais importância a maquiagem, não tem tanta importância estar de barba ou sem barba, né? Ou seja, o importante hoje é olhar nos olhos, os olhos que comunica quando estamos felizes, quando estamos tristes, né? Quando estamos preocupados, né? Olha a importância, né? Ou seja, de aprender também momentos difíceis que estamos vivendo. A máscara nos ensina isso, né? Ou seja, já que não podemos, né, ver talvez os lábios, né, ali se movimentarem, a gente acompanha o olhar. Então, como é importante da gente voltar novamente, né, a se comunicar pelo olhar. Desculpa, padre, já falei demais. Tá. Então, vamos dar continuidade, tá, Neumann? Sim. Passar a palavra para vocês agora, depois desse breve descanso. Tá, ok. Eu gostaria de começar propondo a gente comentar um pouco sobre
puder pensar se isso é uma coisa pra gente, porque essa fala é de muito, muito tempo atrás. É a fábula do cavaleiro preso na armadura, de Bert Fischer. Eu vou ler algumas partes dela, que diz assim: há muito tempo, em uma terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos, matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito, ao invés de ficar em casa, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo aquelas que não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, que não é proeza das mais fáceis. Por anos, esse cavalo esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette. Também tinha um filho jovem, chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a tornar-se um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando ou resgatando donzelas, estava ocupado, experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então, Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. Olha o seu pai, ela suspirava. Enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe: queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ter tudo, meu filho, exclamou Juliette. Sua paciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto do seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa, e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente, Juliette e Christopher conseguiam dirigir a palavra. Quando fazia, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura, mas eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro. Então, tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é. Exigiu ela. E ele disse: não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e ir em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para esse cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse, né? Que não queria essa crise. Ele amava sua esposa, mas ele precisava fazer alguma coisa. Foi instalada alguma crise nessa família. E aí, para a família, ele tentar tirar essa armadura e não conseguiu, porque ele estava tão impregnado com essa armadura, estava tão dentro dele, colado ao seu corpo, e ele precisou pedir ajuda de saída. E nesse caminho, ele vai começar a encontrar-se com ele mesmo e descobrir quais são os verdadeiros valores e fazer um retorno para casa. E aí eu vejo dando
essa fábula, quantas armaduras será que nós estamos usando, né? E fiquei pensando assim, se nós precisamos, nós vivíamos nesse mundo, pensando um pouco no cavaleiro, será que nós somos nós? Num mundo de correria, correndo o tempo todo, atrás de projetos, afazeres, muitas vezes esquecendo um do outro, que a gente está podendo contribuir com a nossa família, claro, que trazer o alimento, em ativismo e de uma forma inversa. O cavaleiro que teve que saber como de lidar e tirar essa armadura, nós forçamos a retornação. De uma forma diferente. Nos paramos com situações que nos convidam a tirar nossas armaduras e conviver de forma mais harmoniosa. Então, fico pensando assim que muitas vezes, nessa correria, a gente começou a esquecer um pouco de como nós somos de verdade. De como é que é os nossos familiares, quais são os sonhos das pessoas com quem a gente convive. E esse voltar para casa é se deparar com quem, de poder, quer dizer, agora inverteu, fora a gente tem que usar máscara, dentro de casa a gente tira a máscara, literalmente a gente tem que tirar as máscaras, e ao tirar as máscaras a gente se depara com a realidade da vida, e vamos ver como é que a gente pode aprender a lidar melhor com isso, quais são os desafios que aparecem quando a gente se depara com a nossa vida de verdade. Quais são os verdadeiros valores que a gente está perdendo nessa correria desenfreada? No material de um livro chamado Diagnóstico Familiar, tem um instrumento que fala das 19 maneiras de melhorar o relacionamento. Eu vou trazer só algumas, pensando nessa nossa realidade. E ele traz logo no início, num ponto que nos questiona sobre se estamos demonstrando afeto. Será que hoje nós estamos privados, muitas vezes, do toque, do estar próximo, externo, até às vezes em casa, com cuidados? Como nós podemos expressar esse afeto no falar, né? Até como o padre falou, no olhar, né? O olhar, ele expressa muito. E eu lembro uma coisa assim que eu sempre falo, que eu lembro quando meu filho mais novo era criança, eu sempre envolvida nesse ativismo, que eu estou falando aqui, eu fiz muito isso. E eu lembro que uma vez eu estava lavando a louça, cheguei do trabalho e fui lavar a louça, e meu filho tentava falar comigo, e eu continuava ouvindo, mas lavando a louça, e ele dizia, mãe, olha para mim. Gente, as pessoas da nossa casa, os nossos filhos, me pedem tanto. Eu digo, gente, olhar, para olhar, eu não tinha tempo para isso. E o outro, enquanto eu varria a casa, e ele, mãe, vem cá, para, eu só vou falar quando você para em me ouvir. Então, o olhar, né? O nosso olhar, a escuta, olha que coisas a gente agora precisa se trabalhar e retomar. Uma escuta genuína, uma escuta não, eu estou aqui com você, eu não preciso ter respostas. Às vezes as pessoas não querem as respostas, elas querem ser escutadas. Eu já ouvi aqui muito isso. Espera, mãe, não quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Eu só estou querendo desabafar. Às vezes é isso, é essa escuta, é essa parada, né? Demonstrar interesse, demonstrar que está junto, está próximo. Ao olhar o outro, a gente exprime que está nesse contato. Isso é um treino, né? E com muitos conflitos, eles residem nesse fato, da gente se mostrar distante, tá nesse ativismo, ou então a gente está o tempo todo exigindo muitas coisas do outro, cobrando, cobranças. Eu gosto de uma citação do São João 23, que ele diz assim, veja tudo que acontece, deixe passar muita coisa, e então, nós pais somos como administradores, a gente tem que estar vendo tudo que está acontecendo. Mas o que é que realmente vai fazer diferença hoje? O que é que vai impactar na vida da minha família?
Ao lidar com dificuldades, é importante observar que não estamos sendo excessivamente exigentes com o foco apenas no que falta, que a gente é procurador de diferença. Está feito, está bom, não, está faltando alguma coisa. Talvez estejamos exigindo do outro, de si mesmo, a perfeição. Lembre-se que a gente tem isso até como pecado original, né? A questão de querer sermos perfeitos. Só perfeitos. E a gente pode querer fazer o melhor. Por isso, muitas vezes, a gente se esconde nas armaduras, poder não revelar as nossas fragilidades, como se a gente fosse Deus. Nós somos humanos. Então, a gente pode compartilhar com o outro. Com quem lê o livro lá do Cavaleiro, quando ele começa, a armadura começa a derreter a partir do momento que ele começa a chorar. Então, ele começa a exprimir as emoções. E quando a gente começa a exigir muito do outro, o relacionamento torna-se insuportável. Lembre-se, quando a gente quer tudo, ou quer dar tudo, é muito, tanto para você como para o outro. E outra coisa, a gente precisa primeiro elogiar. Elogiar o quê? Nas virtudes, acertos. O nosso foco primeiro é de reconhecer o valor do outro. E corrigir, sim, corrigir um pouco, sim. Lembrando que o elogio pode ser em público e a correção deve ser da pessoa. A gente tem que ter cuidado para humilhando. É interessante quando a gente pensa na questão dos traumas, né? Traumas da infância, da criança, a gente vai pensar, e isso é muito constante mesmo, os traumas sexuais, aquelas violências físicas, mas um trauma pode resultar de uma humilhação constante, aquela fala constante, que gera aquela emoção, aquela tristeza, aquela sensação de fracasso. A gente pode também estar causando um trauma nos nossos filhos. E é necessário continuar alimentando sonhos e projetos. E aí você vai dizer, mesmo diante dessa pandemia, o que é que vai ser do futuro? Claro, a gente tem que, não pode deixar morrer a esperança, né? Você tem o hábito de declarar os seus sonhos? Seu esposo sabe quais são os seus sonhos? Ele fala para você dos seus sonhos? Você sabe quais são os sonhos dos seus filhos? Até da criança? Né? Você consegue ouvir as fantasias da criança? Acompanhá-las, né? Você conhece os sonhos de cada um, e é importante manter, então, essa fé. Ao declarar os sonhos, cada um se compromete com o projeto do outro e fica atento às oportunidades. Eu estava lembrando de uma vez que meu filho pequeno, ele começou a contar uma história de... Eu lembro que era uma coisa assim, tipo vampiro, uma coisa assim, e eu parei e disse, mas isso não existe. E aí ele, mãe, a senhora é muito chata. Ou seja, eu não permiti que ele caminhasse na fantasia, né, e concluísse até o que ele estava falando, que eu pudesse até falar um pouco mais sobre isso. Então, poder ouvir, né, sem interromper, estar atenta a isso. No livro, a questão da importância dos sonhos, de declarar os sonhos, no livro de Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, Viktor Frankl, ele nos diz que todos os prisioneiros que sobreviveram do campo de concentração, eles tinham um propósito, eles tinham um sonho, e esse sonho podia ser manter-se vivo, não morrer, porque ele queria reencontrar a família, concluir um livro, aprender um instrumento. Ter propósito nos mantém vivos. E a gente precisa demonstrar interesse verdadeiro pela vida do outro. Essa correria, essa saída, é como se fosse uma fuga, a gente precisa voltar e demonstrar interesse pelo outro. Interesse em relação à saúde, e interesse numa atenção genuína, simples, como saber simplesmente como é que você está hoje, como é que foi o seu dia, no que pensa, no que sonha, encontrar formas de sair de si e ajudar o outro. E como lidar diante de tudo isso com o sofrimento e com a morte? O sofrimento ele é inerente ao ser humano. Tem uma coisa que às vezes a gente está vendo hoje, de a gente super proteger nossos filhos para eles não se depararem com as coisas negativas do mundo. E eles, por isso que até a Fernanda trouxe isso. Se você fica só dentro de um celular, você não vê o que está acontecendo lá fora. Você não experimenta a realidade do dia a dia. Como é que você vai enfrentar depois a saída?
Então, é importante a criança ter contato com as coisas concretas e saber que existe sofrimento, sim, porque somos humanos, o sofrimento é inerente, e se a gente consegue superar o sofrimento, nós nos fortalecemos. O sofrimento é inerente ao ser humano, portanto, se tudo isso que a gente está vivendo hoje servir para nos aprimorar como família, é um sofrimento que valeu a pena. É um sofrimento com sentido. Por sua vez, e a morte? A morte tem sentido? A morte tem sentido porque ela nos diz que a gente precisa valorizar a vida. E a vida é esse hoje, é esse momento. Eu não sei se eu vou ter amanhã. E hoje a gente começou a se deparar concretamente, nós vivíamos fugindo dessa realidade que é a morte, e hoje ela se apresenta muito próxima, e a gente precisa valorizar o nosso familiar, valorizar as pessoas que a gente ama, estar atenta aos amigos que estão distantes, as pessoas que estão sozinhas, os avós, os pais. Então, às vezes, se eu não posso estar aqui agora, próxima deles, que tal um telefone? Que tal ouvir a sabedoria dos nossos avós? Né? Que as pessoas acham que não tem mais, não é isso? Tem uma sabedoria muito grande para se viver tudo isso. Diminuindo ao apego às coisas e nos voltando para o essencial. O que é o essencial? A gente está vendo hoje. O essencial são as pessoas. E tão importante quanto manter a higiene física é manter a nossa higiene psíquica e espiritual. Portanto, tão importante como ter álcool em gel e máscara, é importante o cuidado com as nossas emoções. A exposição excessiva aos meios de comunicação com tantas tragédias nos fragiliza e coloca as nossas emoções à flor da pele. Irritados, com medo, ansiosos, deprimidos. Precisamos saber lidar com a fumaça dos nossos pensamentos e o fogo das nossas emoções. Ou seja, se a gente escuta muita coisa, se eu começo a me questionar o que é que vai ser do futuro o tempo todo, eu tenho muitos pensamentos que é como se fosse uma fumaça. E eu preciso estar atenta a isso. E o que é que a gente pode fazer, né? E a emoção é como se fosse esse fogo que queima, que sufoca. Nossos pensamentos são automáticos. Eu não tenho controle sobre o pensamento. O pensamento é automático. Nós não temos controle sobre eles. Mas a partir deles surgem as nossas emoções. Então, o que é que eu faço? Mude o foco dos pensamentos. Eu costumo dizer, mude de canal. Se esse canal só tem coisas negativas, muda na TV de canal e muda também na TV, como se fosse uma TV do teu cérebro. Pensamentos vêm automáticos. Como é que eu mudo de canal? E como é que a gente faz isso? Direcione seus pensamentos para coisas positivas. Respire fundo, a respiração é fundamental nos casos de ansiedade, uma meditação, leia um livro, faça uma oração, conte até 10, isso os antigos já nos diziam, antes de tomar uma decisão, conte até 10 antes de agir, veja algo divertido, aprenda algo novo. Lembre-se que as nossas emoções são reflexos do que pensamos. Então, é natural sentir medo. Ah, não, tem aquela coisa assim, não vou sentir medo, não vou sentir raiva, não vou sentir ansiedade. Não, gente, nós somos humanos e nós temos tudo isso, faz parte do nosso pacote. Então, é natural que a gente sinta medo, tristeza, raiva, mas nós somos livres espiritualmente, porque somos responsáveis pelas nossas reações. Então, a forma de reagir, nós somos livres. É necessário desenvolver o fruto da paciência diante do estresse diário. E tem uma ferramenta que a gente fala que, para a gente trabalhar a comunicação, né, nesses dias, que é a assertividade. A comunicação, a assertividade tem um treino, precisa de um treino fundamental. O que é que quer dizer assertividade? Ela quer dizer que diante de uma situação que está me incomodando, que está me ferindo, seja de que tipo for, pode ser uma violência, ou pode ser uma agressão verbal, né? Porque tem muitas agressões que são passivas. Tem agressão passiva, tem agressão até com relação a não falar nada. E você... Mas o que está acontecendo? Eu preciso falar desse incômodo, falar que isso está acontecendo. Ou seja, quem cala e nem quem grita é assertivo. A assertividade é algo que diz assim, respira fundo, deixa o fogo da emoção baixar, e eu preciso conversar desse meu incômodo.
o outro, e dou espaço para que o outro também possa se posicionar. E para isso eu acho muito interessante uma passagem lá da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta que pode ser bem trabalhada em relação às famílias. E tem uma passagem que é bem de assertividade, que tem assim, ó, fala assim: vocês estão irados? Ou seja, a gente vai ficar irado, né? Nós somos humanos. Mas aí vai dizer, não pequeis. O que quer dizer? Se você for agir na hora da sua ira, você vai pecar. Você pode ser violento com seu cônjuge, você pode ser violento com seu filho. Mas não se põe. E aí ele vai dizer toda ira, toda cólera, todo xingamento, vamos dizer assim, seja tirado dentre vós. E depois ele vai dizer, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, eu preciso respirar, deixar baixar um pouco esse fogo, né, da emoção, mas eu não posso guardar isso comigo. Se eu guardo, isso me adoece. Se eu guardo, vai ter uma hora que eu vou vomitar. Eu não preciso vomitar. E quando a gente vomita até em outra pessoa que não tem nada a ver. Já ouviu essas situações? Eu preciso treinar a ser assertivo. Outro ponto, é preciso estabelecer limites. Limite para os filhos, limites na relação para não chegar à questão da violência, aprender a dizer sim e também aprender a dizer não. Não podemos ser coniventes e omissos com a violência. Precisamos estar atentos a isso. Para isso, para prevenir a violência, respeito é bom e eu gosto, porque a violência ela pode ir acontecendo aos poucos. Às vezes é com falar, na forma do gritar, no agir. A gente precisa estabelecer limites. Encontrar um equilíbrio para também não invadir o espaço do outro. Outro ponto importante, manter a autoestima. É uma forma também de cuidar da família. Ou seja, ouvindo uma pessoa essa semana, ela dizia assim, gente, se eu não me alimento direito e se eu não durmo, ninguém consegue chegar perto de mim. O que é que quer dizer com isso? Para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim também. Então, desenvolva hábitos saudáveis. Tenha uma rotina diária que inclua cuidado pessoal, emocional e espiritual. E, gente, nossos filhos estão em casa. Que coisa boa no sentido de que a gente agora pode acompanhá-los, né? A questão da educação em casa, que a gente estamos preocupados, sim. Que valores são esses que estão sendo colocados lá no fora, no mundo? Nós, como pais, não podemos delegar tudo. Nós precisamos acompanhar, sim, os nossos filhos. E aí, de perto, desenvolver nesse momento, principalmente, e depois para dar continuidade, perceber que os pais precisam passar valores, assim como a igreja, são os pais que precisam estar passando valores, e a igreja também. E a escola vai dar uma educação, mas não toda a educação como a gente estava delegando. Acompanhar os filhos de perto, estar junto, poder ter essa comunhão, não de medo, mas que o filho possa poder compartilhar os seus sofrimentos, as suas alegrias, esse espaço mesmo de convivência, mas ele sabendo que você é o pai e que você é a mãe, mas mesmo assim que haja esse espaço de chegar junto. Ajudá-los a não ficar só nessas mídias. Como? Propondo novas atividades. E propondo que eles ajudem também e cooperem nas tarefas de casa. Então, isso é uma oportunidade ímpar da gente redescobrir o cônjuge, o valor da vida privada, que estava muito público. Também precisamos estar atentos àqueles que estão sós ou distantes. Podemos estar muito próximos, mesmo a quilômetros de distância, né? E considerar esse momento, eu tenho falado que esse momento é um tempo precioso de retorno à casa, de lançar um olhar diferente para a própria vida e o que realmente é importante. Viver o momento presente de forma única, encontrando forças e coragem para amar, doando o que é melhor de si, nos desarmando, tirando as nossas armaduras e mostrando quem nós somos e o que precisamos. Aprendendo a doar, mas também a receber. Tempo de desenvolver novas habilidades e cultivar valores. E é isso.
Oi. Oi. Que bom. A Aline está aprendendo a mexer junto comigo aqui, aí tá, de vez em quando dá uns erros, dá uns cliques. Muito bom as suas palavras. Neuma, uma curiosidade minha em relação a isso. Essa ansiedade, como é que eu vou falar? Essa preocupação que as pessoas hoje estão com o outro, o que está falando de mim, ninguém pode falar nenhuma crítica que a pessoa logo, você está falando mal de mim, não sei o quê, e às vezes a crítica nem é uma crítica destrutiva, vamos colocar uma crítica construtiva. E como que as pessoas estão tão fragilizadas hoje nesse sentido, né? Essa intolerância, né? Tudo é bullying, né? Claro que a gente não vai apoiar bullying, mas o que a gente está vendo é que há uma intolerância muito grande, né? E será que a gente não super protege também os nossos filhos a ponto deles não se fortalecerem com nada? Será que na casa da gente há espaço? A gente diz para os nossos filhos no que é que eles estão bem, aquilo que eu falei, no que é que eles precisam melhorar? A gente está ajudando os nossos filhos a amadurecerem, a saber lidar com o mundo lá fora? E se eu trabalho a minha autoestima, mesmo quando alguém diz algum xingamento, eu preciso reconhecer que eu tenho um valor pelo que eu sou, né? Sou filho de Deus, né? Então, de eu poder reconhecer esse meu valor, de eu poder me posicionar de uma forma adequada. Você falando da questão da ansiedade, ela está, nesses tempos agora, muita ansiedade, né? Então, muitos transtornos de ansiedade. E aí você vê, às vezes, a fuga nas mídias, as fugas também em pornografia, né, na questão da sexualidade, que são coisas assim que talvez reflitam um pouco do vazio existencial, da gente parar um pouco, qual o meu propósito de vida? Como é que eu estou conduzindo o meu dia de forma a que eu possa ter um propósito? E propósito de vida, ele sempre está atrelado a algo que eu faço não só para mim, mas que reflete também na vida do outro. Então, a gente pode também ajudar nossos filhos nesse sentido também, de desenvolver habilidades para se colocar a serviço. Não sei se é isso, bem... Teve uma citação aqui que você tinha feito, a citação de São João, que, como estava falhando, aí as pessoas não ouviram, algumas perguntaram. Se você puder repetir, porque não deu para a pessoa ouvir. São João 23, né? Veja tudo o que acontece. Deixe passar muita coisa. Corrija um pouco. Porque, às vezes, na família, o tempo todo, né? A mãe ou o pai, reclamação, é aquela coisa constante, parece que ninguém escuta mais nada, parece que desenvolve alguma coisa que fecha o ouvido. Então, nós somos administradores do nosso lar, né? Então, enquanto administrador, eu preciso ser seletivo naquilo que realmente vai fazer diferença. Tudo. Será que realmente precisa? Está tão incomodado? O lápis caiu no chão e já faz aquela confusão, mais ou menos assim? Então, como a gente poder ser seletivo nesse sentido? Essa semana, nós estávamos ouvindo a Canção Nova, e no programa Sorrindo para a Vida, eles comentaram sobre isso, né? Que às vezes o filho vem para falar alguma coisa que aconteceu com ele, para nós que somos pais, e antes de ouvir, a gente já chega com um sermão, né? Já chega falando para ele, você foi o errado, você fez isso, já quer corrigir no sermão, em vez de escutar, absorver, esperar uns dias e depois voltar a falar com eles, né? Sobre o assunto, perguntar se ele refletiu o que aconteceu, estar mais próximo, né? Mas não, quando a criança ou o jovem vem desabafar, em vez de ouvir, a gente já vai dando a lição de moral, né? Já chega essa parte da lição de moral de querer fazer. E muitas vezes até com nós que já temos filhos adultos, né? Filhos que já estão na faculdade, até quando vai conversar sobre certos assuntos, antes de escutar o que ele tem para se posicionar, nós já vamos reclamando, né? Pediram para, de novo, você repetir a passagem de São João 23.
Veja tudo o que acontece, deixe passar muita coisa e corrija um pouco. Ok? Voltando um pouco disso que você falou, eu vi no Sorrindo para a Vida, o Márcio Meio trazendo um pouco sobre isso, dessa importância dessa escuta. E aí eu me peguei essa semana justamente fazendo isso. Meu filho, adulto também, trazendo algo do trabalho, e aí ele pediu para eu olhar o que ele respondeu, e eu já fui corrigir o que ele tinha. Ah, mas você colocou dessa forma. Aí ele disse, mãe, eu estava querendo só desabafar. Né? Então, você já está chateado com o seu chefe, né? Ou da escola. Você vai só... Eu só queria dizer para a senhora, só para desabafar. Não era para a senhora corrigir o que eu falei, não. Né? Tipo assim, né? Eu já recebi uma correção do meu chefe. Você chega aqui e me corrige também. E aí, quando eu vi isso do Márcio Mendes, nossa, gente, eu tenho que também desenvolver essa escuta. Não escuta, mas disso que você falou, Aline. Escuta. Às vezes é só isso. Essa percepção de só a pessoa está trazendo o que ele viveu. Depois você até para também para sentir isso, e no outro momento vai e conversa. É muito importante também essa sutileza da escuta, até com relação a abusos que pode estar acontecendo com os filhos. Porque se eu não tenho essa escuta, como é que eu vou estar atenta a isso? Né? Então, a gente precisa estar prestando atenção. O que, Silvio? Eu ouvi um ditado assim, falar é prata, ouvir é ouro. Talvez a gente ache que sempre tem que ter a resposta, né? Sim. E nem sempre a gente vai. Eu tenho um delay. Tem um delayzinho, e aí a gente fala, às vezes choca as falas. Mas é natural. Padre Ricardo, só quer falar alguma coisa? Então, antes de abrir as perguntas, não sei se aí vai ter algumas perguntas ainda para o nosso casal Neuma e Fernandes responderem também, né, nos ajudarem um pouquinho. Eu só gostaria de colocar um grande perigo, né, que eu vejo que muitos casais hoje podem estar ocorrendo, né? Penso que uma situação muito mais preocupante, gritante, na relação, né, familiar, diga aqui agora enquanto casal, né, esposo, esposa, né, o dado importante de estarem unidos, né, rezarem juntos, né, buscarem momentos de partilha juntos. Eu acompanho as equipes de Nossa Senhora, e as equipes de Nossa Senhora têm alguns pontos, né, chamado pontos de esforços concretos. E nesses pontos concretos, ali de esforço concreto, né, tem a meditação da palavra, a escuta da palavra, tem, né, uma vez por mês o chamado dever de sentar-se, ou seja, de partilhar um pouco sobre a vida, olha, né, ou seja, que belo, o casal sentar para conversar, né? Eu digo que este dever de sentar-se, né, o prazer de sentar ao seu lado, o tempo né, de aproveitar ali, não de apontar o dedo para um para o outro, né, ou seja, quando apontamos o dedo um para o outro, né, lembrar sempre, né, ou seja, uma história antiga, que 3 fica apontado para mim, então não é o de apontar o dedo para o outro, mas de buscar uma reflexão, como que estão. É interessante que muitos casais acabam, né, assim, separando, porque nunca quiseram tocar em feridas, né, ou seja, que poderiam, de uma forma ou de outra, até mesmo serem resolvidas, né, mas aí acaba, né, empurrando, como dizemos, empurrando com a barriga ou jogando por debaixo do tapete, né, como o Fernandes acabou de dizer agora há pouco, e aí quando, né, chega um ponto que não dá mais para continuar. Então, o diálogo, a importância do diálogo, tudo isso são remédios para não cair num grande desastre que tem abalado muitas estruturas familiares enquanto casais, a chamada indiferença. Ou seja, eu já tive a oportunidade de acompanhar casais, né, durante bastante tempo, né, e de tocar em feridas sérias, profundas, como, por exemplo, né, a questão de traição,
mas eu penso que a traição, ela é algo que, né, vivendo ali no perdão, vivendo na reconciliação, é possível superar. Agora, a indiferença, se não tomarem cuidado, pode ser uma via, né, sem volta, pode ser um caminho sem retorno. Então, tomarem muito cuidado com a questão da indiferença, esse distanciamento, né, ou seja, que a vida, né, corrida, acelerada que a gente tem, muitas vezes, pode nos causar, né, esse grande mal, esse grande perigo do distanciamento e destruir. Para isso, né, que bom que a gente pode ter esse tempo agora para redescobrir a beleza da família, da sua família. Não a família que eu gostaria, parece que nós temos uma tendência horrível de, parece que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha, como dizemos, né? Então, assim, e é necessário que eu possa, né, louvar a Deus, bendizer a Deus pela minha família, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, os irmãos que eu tenho, né, o esposo, né, aqueles que são casados aí, o esposo que Deus me deu, a mulher, né, a esposa que Deus me deu, os filhos que Deus me deu, não o pai, a mãe, os filhos, os irmãos da imaginação, aqueles que eu gostaria de ter, não, mas os concretos que Deus nos presenteou, né? Então, a beleza da família. Se o padre pudesse aqui, né, deixar um dever de casa para vocês, valorize, né, as coisas belas que viveram do passado, né? Talvez um momento bonito de, né, hoje nós temos gastado tanto tempo vendo lives aí, né, de cantores famosos e tal. Não estou dizendo que isso seja ruim, né? Ou seja, momento até de que seja, né, com uma boa música, nos ajuda e tudo, né, para divertir um pouco, mas, né, como seria bom poder, né, gastar tempo, não sei, jogar um dominó juntos, jogar uma dama juntos, né, ou seja, sei lá, é um xadrez, sei lá o quê, né, ou seja, um pouco no sentido. Aqui eu gostaria de dizer, né, ou seja, de uma dica, se possível, né, aqui como dever de casa, de pegar o álbum de casamento de vocês, né, ou seja, para com os filhos ali, né, passar, né, ou seja, né, cuidadosamente, devagar, né, aqueles que têm fotos das crianças pequenininha, né, ou seja, que foram montando álbuns, sabe, tirar isso da gaveta, né, que talvez ela esteja tão empoeirado, mas hora de relembrar coisas bonitas, belas que viveram, né? Depois, é lembrar sempre que nós somos convidados a morrer pelo outro, né? Ou seja, quando na cena do lava-pés, Jesus lava os pés dos seus discípulos, né, e nos convida também a ter essa mesma predisposição e esse exemplo que Jesus nos deixou, né, é morrer pelo outro, né, servir o outro. Depois, gostaria né, concluindo já também, lembrando que este isolamento social é, no fundo, uma verdadeira escola, uma verdadeira oportunidade. Não estou dizendo aqui, né, que bendita a natureza que, né, ou seja, produziu esse vírus de forma nenhuma. Não estou dizendo que seja bom, né, e que estou aprovando, né, o coronavírus de forma nenhuma. Mas, né, se podemos olhar pelo lado bom, vai dizer a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura, tudo converge para o bem dos que amam a Deus, dos que procuram a Deus. Então, se podemos tirar algo de bom deste isolamento social, podemos dizer que é uma verdadeira escola e que estamos aprendendo e muito, né, a valorizar. Depois, há pouco, né, alguém dava o exemplo de que, né, convidar os filhos, logo no começo da nossa conversa, alguém deu a sugestão, né, de ler o Evangelho do dia com os filhos, né, a importância de passar a fé aos filhos, dizer a história, né, talvez muitos filhos não conhecem a história do pai, não conhecem a história da mãe, né, ou seja, não sabe o que, né, fizeram na sua infância, fizeram, né, o seu primeiro emprego. Achei tão bonito aí a Neuma dizendo agora há pouco dos sonhos, né, qual é o seu sonho? Mas será que, né, ou seja, alguma vez tiveram uma mesa redonda na família, né, e puderam partilhar, né, ou seja, com alegria, na minha infância eu fazia isso, na minha juventude eu fiz isso,
né, e tal, falar das coisas boas, relembrar momentos bons, e como eu disse, momentos de oração, seja enquanto casal, talvez, né, no leito conjugal, talvez na cama, os dois rezando juntos, e momentos que possam rezar em família. Termino lembrando uma citação do Papa Francisco a alguns casais. E o Papa Francisco deu um remédio, né, para como que 3 remédios, né, ou seja, aliás, 3 pontos para que os casais possam viver no seu dia a dia a sua vida matrimonial. Santo Padre, o Papa Francisco, então, dizia: o casal tem que aprender a viver todos os dias o elogio, a gratidão e saber pedir com licença. Saber pedir com licença, né? Então, o Santo Padre diz que um casal deveria todos os dias elogiar coisas bobas, simples, né? Ali uma refeição, né? Ou seja, né? Um ajudar a preparar ali a mesa, ou ajudar a lavar os pratos, elogiar o outro. Como nos falta isso, né? Elogiar. O agradecer, né? Ou seja, de poder, né, agradecer, e o pedir com licença. Às vezes a gente, já é meu, é minha, né? Ou seja, os meus filhos são como que posses, né, que eu tenho. Não, saber pedir com licença, né? Saber pedir perdão quando necessário, né? Que a gente possa viver, né, estes remédios para permanecer sadio um casal e uma família. Neuva, tem algumas perguntas para vocês aqui. Uma pessoa está perguntando aqui, ela tem dificuldade no diálogo, né? E ela queria saber o que ela pode fazer para melhorar isso, como ela pode trabalhar isso. A questão da comunicação, né? Eu começo falando, pensando que o diálogo começa com a escuta. Eu começar a escutar o outro. Aquilo que a gente conversou um pouco sobre o filho que chega para vir conversar com a gente, ou o esposo, de eu dar essa abertura de deixar o outro trazer tudo. E se eu tenho aquele hábito de já começar a falar, o outro vai sentir que eu não estou ouvindo nada, vai perceber que eu não estou escutando, e aí quebrou o diálogo. Então, o treino é respira, e olha nos olhos, atento, para e deixa aquela pessoa colocar tudo, né? Muitas vezes a gente não vai ter uma resposta para aquilo, até às vezes até uma crítica que o outro está fazendo, se for uma crítica, acolhe naquele momento, deixa absorver, até como a Aline falou, espera digerir aquilo ali, se for o caso, retoma para conversar, mas não no fogo da emoção, porque no fogo da emoção é que a gente pode falar coisas que vai agredir o outro, que tem um propósito. A questão não é quem vai ganhar nessa conversa, é que para o ganho da família, eu tenho que estar atenta a o que é melhor para a gente. Eu daria, desculpa, mas eu daria 2 sugestões, 2 simples sugestões, sobretudo para aqueles que têm dificuldade no diálogo e que, para um início, por exemplo, né, ou seja, comece o diálogo agradecendo o outro, elogiando o outro, né, ou seja, momento que você fala, eu tenho que falar contigo, né, ou seja, talvez aí, né, vai já, né, sempre vai ter as fugas, né, e vai sempre, né, mas, olha, eu queria te agradecer, né, porque você, né, hoje me ajudou a ir no supermercado fazer compra, ou você, chegando em casa com as compras, você me ajudou a guardar, né, ou sei lá, ou você abriu o portão para mim, não sei, né, ou seja, começar com um elogio, depois, né, ou seja, para aquele, e fazer um pacto, né, ou seja, eu acho que os casais deveriam ser mestres nisso, né, de poderem, né, também assim, saber fazer pactos um com o outro. Já fizeram um tão belo, né, prometendo amor e fidelidade para o resto da vida, até que a morte vos separe. Então, né, qualquer um outro seria, né, fichinha diante deste, né? Então, ou seja, o pacto, por exemplo, de ter algum objeto, né? Ou seja, não sei, talvez a Bíblia, talvez o crucifixo, ou não sei, alguma coisa na mão, e dizer assim, vamos combinar uma coisa? Vamos sentar aqui para conversar?
mas aqueles casais, sobretudo, que, né, um acaba, né, não consegue deixar o outro terminar de falar porque quer falar e tudo. Então, vamos fazer um sinal, ou seja, enquanto, né, ou seja, quem tiver com o objeto, né, ou seja, está no direito de falar ou de escutar, não sei, né, mas talvez de falar, né, porque ali fica com um sinal, e aí depois passa para o outro, aí pronto, eu calo, porque, né, ou seja, para ouvir o outro. Então, estou dizendo isso porque talvez uma coisa tão simples, mas que talvez para alguns encontram muita dificuldade. Então, eu penso que duas vias que poderiam ajudar muito a desenvolver o diálogo, né, iniciar esse diálogo, né, elogiar a pessoa, né, agradecer a pessoa. E depois, talvez, tendo aí alguma coisa na mão e fazendo este pacto, dizer assim, enquanto eu estou, é minha vez de falar. E aí passa para o outro e assim vai. Eu fico pensando também na questão do momento do falar, né? Então, às vezes, a hora que o outro chega cansado e você já quer colocar tudo para fora, assim, precisamos encontrar também um momento, tá? Estar atento ao momento do falar, né? Um momento que é tranquilo, até perguntar ao outro, é como se a gente pedisse permissão, digamos, no sentido assim, gostaria de conversar com você, e a pessoa dizer, não, agora não. Então, vamos, mais ou menos assim, amanhã ou mais tarde, eu preciso conversar contigo. Um pouco nesse sentido também. Uma outra coisa que eu acho também, é que quando um magoa o outro, certa situação, e senta para conversar, deve-se evitar de dizer assim, olha, a culpa é sua, você fez isso, você é culpado. Não. Você pode dizer assim, olha, fulano, aquele ato que você praticou me magoou. Como é que nós podemos resolver essa questão? O que é que a gente pode fazer? E a pessoa, eu peço desculpa por o ato, né? Ou seja, não é atacar a pessoa, é atacar o ato que está te magoando, que te fez sofrer. Eu pensei também na questão a cada conversa não pegar todo o passado, né? E fazer aquela coisa de várias horas, estar relembrando tudo o que aconteceu. É por isso que lá em Efésios 4 diz para não guardar, né? Para não ficar guardando coisas que não são boas. E quando eu for falar, conversar em relação a algo pontual, daquele momento que está acontecendo, coisas concretas, né? Naquele dia, naquela hora, você disse isso, ou aquela atitude, mas não guardar. Neuma, dentro de algumas perguntas aqui, tem as perguntas até que a gente até comentou a respeito de quem procurar, aonde procurar, se as pessoas, o casal estiver passando alguma dificuldade, está tendo algum atendimento, alguma igreja, algum grupo de terapia, algum grupo que esteja atendendo, eu sei que tem o grupo de psicólogos católicos, né? Mas como que as pessoas poderiam localizar essas pessoas nas paróquias e tudo? Nesse momento, eu não sei exatamente quem está atendendo presencial, né? Por exemplo, eu estou atendendo mais online. Algumas paróquias têm atendimento com psicólogos. Eu faço atendimento, por exemplo, na Verbo Divino, na 609. Tem algumas paróquias também em Taguatinga. Então, existem várias paróquias que fazem atendimento. Tem um grupo de psicólogos católicos também, de Brasília, que tem atendimentos, mas aí está bem diversificado. Acho que a gente não tem bem mapeado. Falta mapear esses dados. Sim. Seria consultar a própria paróquia, porque algumas já têm esse atendimento. Eu vejo assim, que às vezes a gente passa por muita dificuldade no nosso matrimônio, porque não se foi feito também uma boa preparação pré-matrimonial, né? Às vezes hoje nós temos, graças a Deus, antigamente nós não tínhamos, hoje nós temos as preparações mais demoradas, né? Com mais tempo de reflexão e tudo. Antes aqueles cursinhos o pessoal falava cursinho, né? Os encontros de um dia só. Às vezes você não conhece com quem você está casando. Se a gente fosse falar hoje para um casal jovem e tudo, quais são os sinais que a gente pode detectar de um e o outro, né? Para saber, eu sei que é um pouco difícil, de como aquela pessoa vai ser depois. Tem alguma forma da gente ver isso? Até passar para os nossos filhos, né? Eu já tenho 2 filhas já grandes, daqui a pouco o menino está namorando também.
como passar isso para eles, mostrar para eles que aquela pessoa, às vezes, não é o ideal, sem agredir, sem eles acharem que está intrometendo, ou que não gosta de fulano, uma coisa assim. Tem uma forma? A questão do namoro, né? Às vezes eu recebo, às vezes nos atendimentos, a gente vê que tem jovens que estão namorando e eles acham que porque está namorando, aquilo ali já é como se fosse assim. Tem um ficar, né, que eles falam, e está namorando, e o namoro é como se fosse o casamento. Não é. O namoro é a fase justamente de preparação e de conhecer a pessoa com quem eu estou me aproximando. E que sinais são esses? Da própria convivência. E até observar os sinais, como é que essa pessoa é na família dela original. Que comportamentos ela tem. E aí, se esse namoro, eu vou conhecendo essa pessoa, tanto aspectos positivos como aspectos negativos, eu vou observar se vale a pena. A gente tem que também ter que ver que esse namoro, essa pessoa com quem eu estou convivendo, ela acrescenta? Ela é algo que me acrescenta? Mas é bom também pensar numa coisa, um relacionamento maduro não é um relacionamento de dependência do outro. Isso não é amor. Nem é um relacionamento onde a gente não compartilha, cada um cuida do seu jeito. Eu digo que isso aí de assertividade, a gente fala, um relacionamento de dependência, onde a gente não sobrevive sem o outro, isso é um relacionamento infantil. Um relacionamento onde o outro não comunica nada e cada um faz só do seu jeito, isso é um relacionamento de adolescente. Mas um relacionamento de maturidade é aquele relacionamento primeiro eu tenho uma autoestima, eu trabalho a minha autoestima, me conheço, sei os meus valores, poderia caminhar até sozinha, mas apareceu alguém que é legal a gente caminhar junto e a gente vai ser suporte, a gente vai ser parceiro. Então, avaliar se nesse relacionamento é um relacionamento que te ajuda a crescer junto. Isso é uma boa forma e um bom toque da gente observar. Porque às vezes já aparecem as violências, a forma de falar. Aí você tem que pensar, é isso que eu quero? Aquela forma de dizer, quando casar muda, será? Eu tenho que estar muito atenta a esse hoje, como é que está sendo esse aqui e agora. Se é possível isso, eu perceber que é alguém que acrescenta na minha vida. É interessante o que Jesus sempre traz nos evangelhos, né, no início. Em verdade vos digo. Ou seja, a verdade sempre na frente, né? Então, essa verdade tem que estar no namoro, essa verdade tem que estar presente dentro do casal, dentro da família. É difícil, muitas vezes é dolorido, mas tem que estar presente. Sob pena de pecarmos por omissão. Mas como assim? Por exemplo, o nosso filho, nossa filha está namorando uma pessoa e a gente descobre defeitos gravíssimos daquela pessoa envolvida com crime, pessoa envolvida com drogas, enfim, uma pessoa envolvida que pode trazer, o envolvimento que pode trazer infelicidade para o nosso filho. Não é que a gente vai dizer, olha, você está proibido de namorar aquela pessoa, mas a gente dizer a verdade. Filho, vem cá, olha, essa pessoa tem esses hábitos. Isso pode te levar a uma frustração no casamento, a você ter problemas sérios no seu casamento. Claro que você é quem escolhe, mas você deve saber que está existindo esse problema. Bem pontuado mesmo, isso mesmo. Fernandes, na sua fala, você falou sobre a questão da violência doméstica, né? Que nós temos sempre que, às vezes, acontece, né? Com essa pandemia, pode surgir mais o aumento da violência doméstica, a questão do falar, como você acabou de falar, de dizer, de colocar aí para gente, um empurrão, um grito, né? Você colocou algumas situações. E quando nós, que somos agentes da pastoral familiar, quando nos deparamos com essas situações, né? Quando uma pessoa vem relatar para a gente que está passando por esse tipo de dificuldade, né? O Ministério da Mulher até tem feito uma propaganda onde diz assim: convivo com a pessoa que me agride 24 horas do dia.
essas pessoas que estão passando por esse tipo de pressão, por esse tipo de agressão, como que elas podem procurar ajuda? Você poderia só citar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, é muito interessante essa pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, a questão de quando a pessoa procura o agente da pastoral, né? Pastoral. Depende do nível e da complexidade dessas agressões, né? Se for algo mais leve, assim, que possa, com a mediação do agente da pastoral ao casal resolver, tudo bem. Se for algo realmente que seja muito grave, ameaça de morte, né? Por exemplo, agressões físicas, espancamentos, né? Isso aí até o próprio direito canônico prevê a separação de corpos pela igreja, entende? Como salvaguarda da vida humana. Então, no caso nessa situação, entendo eu, posso estar até enganado, que tem que se levar ao conhecimento das autoridades eclesiásticas e civis, né? Sob pena de omissão, e essa omissão vinha causar a morte de uma das pessoas envolvidas, né? Isso realmente é muito grave. Ocorre também, muitas vezes, que a pessoa que está sendo agredida, como aquela lá que eu também vi essa propaganda que você citou, ela não tem, naquele momento, dentro de casa, ela não tem acesso a um celular, ela não tem acesso a uma forma de fazer, de usar o disco de denúncia, o número 100, por exemplo. E aí, o que vai fazer, né? O que é que vai fazer? Estou sendo agredida, mas não tem como eu dizer. Não vem aqui, não tem ninguém que vem me visitar. O que é que eu faço? Aí vai a importância, por exemplo, de algum vizinho que está ali nas proximidades, né? De observar, de realmente levar ao conhecimento das autoridades públicas, né? Porque é uma questão até de vida ou morte, como já falei. Salvaguardar a vida humana, né? Claro que quando nós assumimos o compromisso do matrimônio, a gente sabe que temos que preservar o nosso sacramento, o matrimônio, né? Até que a morte nos separe. Isso aí, nós temos consciência disso. Muitas das vezes, a nossa esposa, o nosso esposo, é uma cruz que nós carregamos, ou uma das cruzes, né? Mas nós temos que pedir força a Deus para suportar certas amarguras, certas crises que vêm no relacionamento do casal e que possamos carregar até o fim da vida essas cruzes. Mas, por outro lado, tem situações que não dá mais, que é a situação quando chega a esse estágio, né, de exceção, o estágio máximo aí de violência. Aí não tem mais como fazer, é uma questão de vida ou morte, né? As pessoas procuram autoridade, a gente vê muitas vezes nas notícias. A mulher procurou, fez o boletim de ocorrência, o juiz foi para a justiça, o juiz decretou que o marido ficasse afastado da mulher, e muitas vezes aquele camarada arruma uma determinada situação, vem e mata aquela pessoa, né? Você vê o nível de maldade, muitas vezes, que tem nas pessoas. Mas se não tomarmos uma medida antecipada, é pior ainda, né? Se a pessoa fica ali sendo o tempo todo maltratada, seja por inanição, né? Que é a falta de alimentação, seja por tortura, seja por violência sexual contra criança, contra idoso, etc., tem que se tomar uma atitude com coragem e levar o problema às autoridades competentes. É assim que eu entendo. Toda hora esqueço que o meu microfone está fechado, está desligado. Vocês, a gente perguntou sobre o atendimento, o pessoal perguntou aqui de novo. Está suspenso lá na Verbo Divino? Que vocês estão mais na Verbo Divino, não é isso? Isso. Mas perguntaram aqui se você faz atendimento particular, se você tem a sua clínica. Faz. Depois você passa, né? então. No momento, faço online. Uhum.
Depois, então, a gente disponibiliza para o pessoal o seu telefone do consultório para que eles possam procurar você. Então, beleza. A gente vai passar para o padre agora, né? Já temos 2 horas e 8 minutos 2 horas de conversa, né? Esperamos que todos tenham gostado, né? Era para ser de 1 hora, né? Mas essa 1 hora durou 2, mas tudo bem. Eu acho que, graças a Deus, que as pessoas estão aqui assistindo e tudo, agradecendo aqui ao vivo aqui para a gente aqui. Eu acho que é porque estão gostando, né? Está sendo proveitoso para todos. Então, assim, já desde mão, já vou agradecendo a vocês pela ajuda de sempre que vocês dão, né? E muito obrigado pelo casal que vocês são, pela família de vocês e por tudo. Que a Sagrada Família possa continuar abençoando muito, muito, muito a vida de vocês. Pelas declarações aqui, as pessoas gostaram demais. Tem pessoas que colocaram que era uma pena que a bateria do celular estava acabando e tiveram que sair. Então, assim, nós queremos também deixar um abraço para todos aqueles que estiveram conosco, a Adriana e o Christian, a Carla e o Christian de Formosa, tem a Adriana e o Deni, a Francisca, o Sérgio, todas as pessoas, o Edson e a Socorro, que estiveram conosco também. E o Deni. Aí o Deni, o Gidevaldo, que são da Comissão Arquidiocesana. Então, assim, nós queremos deixar o nosso grande abraço, agradecer o carinho de vocês, porque foi pensado com muito carinho esse momento, né? A iniciativa foi depois que tivemos uma reunião com os nossos casais ligações, que eles nos trouxeram algumas situações, né? E, assim, foi muito importante e foi muito bom. Nós agradecemos muito a vocês, a partilha de vocês. E estão perguntando aqui quando vai ser a próxima. Aí, assim, no início de julho a gente conversa, de junho, a gente conversa para fazer a próxima, né? E aí a gente vê com o que a gente podia trabalhar. Mas desde agora mesmo, assim, eu queria convidar todos que sábado agora, dia 23, se eu não me engano, a partir das 8 da manhã, nós temos o congresso, o simpósio virtual da Pastoral Familiar, e nós vamos deixar aqui no Facebook, mandar para todos vocês o convite para vocês participarem. Educação dos filhos. Vai ser muito bom, muito interessante, acredito que vocês vão gostar. E aí é para toda a família, como vai estar todo mundo em casa, todo mundo pode assistir, né? Vai ser no sábado. Sábado, o dia todo. Aproveitando que estamos todos em casa, né? Não é dia de... estamos em quarentena ainda, temos que ter todo o nosso cuidado, todo o nosso zelo, como vocês bem disseram, já começa o cuidado daí, né? Quando eu começo a importar com a vida do outro. Então, nós vamos ter o simpósio, o 10º simpósio da Pastoral Familiar, que acontece todos os anos em Aparecida do Norte, e esse ano, devido à pandemia, vai ser todo online. Então, que todos nós possamos estar presentes, né? Se fazer presente através do YouTube, tá bom? A partir das 8 horas. Padre Ricardo, com o senhor a palavra, por favor. Então, gostaria também imensamente agradecer ao Paulo, Neuma e Fernandes, alegria de novamente ouvi-los, sempre, né, e não é algo profissional, né, não é algo forçado, né, mesmo que tenham uma boa bagagem, né, assim, academicamente dizendo, né, mas é de uma vivência familiar que vocês nos transmitem, nos transmitem esta segurança, né, que diante de toda essa fala de vocês hoje, né? Então, uma vez mais, gratidão, muito obrigado, e em nome de nossa arquidiocese, em nome de todo o nosso setor Vida e Família, como também da nossa pastoral familiar, minha gratidão, né? Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo matrimônio de vocês, e queremos, né, assim, agradecer. Não sabemos, né, ou seja, aonde, né, toda esta nossa conversa, né, irá chegar, né, não sabemos, né, quantas famílias que, com certeza, que precisam, né, dessa reflexão para ter também uma parada, ter também, ou seja, ponderar, né, e sobretudo dar passos, né, nas vossas famílias.
Então, Deus lhes pague, Neuma e Fernandes, que Deus possa multiplicar em bênção, em sabedoria, em saúde e graça, né, a todos vocês. Gostaria de, antes da conspiração também deles, né, de Neuma e Fernandes, poder suplicar sobre cada um de vocês, pela intercessão da Sagrada Família, a bênção, né, a bênção própria para os casais, bênção essa própria para as famílias, e gostaria, né, de pedir que essa bênção fosse extensiva. Lembrem sempre que a bênção é um sacramental, né, e então, né, como a bênção como sacramental, né, chegará a tantos lares. E gostaríamos aqui de poder, né, pegar e dar esta bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Nós vos bendizemos, Senhor, nosso Deus, que quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todas estas vossas famílias. Protegei-as e guardai-as, para que, confortadas com o dom de vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeiras igrejas domésticas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Neuma e Fernandes, vocês querem falar mais alguma coisa? Sim. Agradecer a oportunidade, né? E a pastoral familiar está dando de novo. Agradecer a todos que estiveram conectados pela rede social nos assistindo, né? Agradecer aquelas pessoas que nos saudaram, algumas de longe, da Paraíba, né? Estamos distantes. Também um abraço a todos vocês, não é? E dizer um pensamento do Papa Francisco, de novo, novamente, muito legal, quando ele diz assim, olha, numa crise não enfrentada ou não assumida, o casal pode correr no perigo de que, pouco a pouco, aquela que era a pessoa que amo, passa a ser quem me acompanha sempre na vida, a seguir passa a ser o pai e a mãe dos meus filhos, e por fim passa a ser um estranho. Então fica a mensagem aqui de que os casais não se deixem chegar a um estágio desse, de um achar que o outro é um estranho, e sim a pessoa que eu amo para toda a vida. Que a gente possa fazer desse momento, como eu tenho dito, esse momento precioso, né, de sermos família, de sermos apoio um pelo outro, de estarmos juntos, de verdade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a vocês, né, que nos acompanharam.